O final do volume 20 de Tensei trouxe pra gente um acontecimento que vai deixar marcado, cara. O Rimuru foi mandado para uma outra dimensão pelo Feldway, onde ele não sabe se é passado, se é presente, se é futuro. Então, além de ter sido finalizado de uma forma incrível, esse finalzinho deixou pra gente aquele gostinho de quero mais pro volume 21. Eu espero que você esteja pronto aí pra essa história, tá? Porque é uma história de tirar o fôlego. Então vem comigo que a gente vai conversar, tem muita coisa pra falar hoje, hein? Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois do final, eu fiquei até com saudades de Tensei, cara. Eu espero que o autor realmente não demore muito pra escrever todas as continuações dessa história, até porque, mano, nós criamos um certo vínculo, né, com o nosso querido Rimuru, coisa especial, né, com Tensei. Eu quero logo ver essa continuação do volume 21 até pra trazer pra vocês. Eu tô ansioso, fica até um vazio no peito sem Tensei. Mas bem, a gente sabe que o Rimuru estava enfrentando a Milin e o Feldway reapareceu na batalha na verdadeira forma dele, né? Ele usou a sua habilidade de dominação que estava afetando a Milin, que no momento já tinha perdido o controle totalmente do seu poder. Só que graças a Ciel, tudo isso foi resolvido. Ela entendeu justamente o poder do Rei da Justiça Mikael e foi capaz de cancelar a influência duplicando ele. Assim, a regalia Dominion do Feldway, que vinha afetando a Milin, perdeu completamente o seu efeito naquele momento. No final, o Rimuru gostaria inclusive de parabenizar todo mundo por causa do trabalho bem feito da equipe, só que o problema é que a Milin ainda estava no seu estado de descontrole, independente dela estar sendo afetada pelo poder do Feldway ou não. A ordem da Milin era justamente para destruir a árvore sagrada, só que isso acabou sendo levantado, e o problema em si não tinha acabado de vez. Se eles continuassem a lutar, por exemplo o Rimuru com a Milin ali, só essas consequências da batalha fariam Sarion sair num dano tremendo, simplesmente completamente destruída. Tá ligado? A ideia era mudar o lugar, e tinha uma república de Urgrácia que era ao redor de Sarion aí, e do outro lado do mar tinha lá o país do Leão. Só que as nações ocidentais estavam espalhadas nas direções opostas, então o melhor caminho para minimizar esses danos seria conduzi-los à terra árida através do mar, aonde ficava o território do Dagruel. Ou seja, isso aí afetaria sim o território que é controlado por ele, mas é tarde demais para pensar muito em outra coisa. No entanto, o Rimuru não queria causar danos às pessoas, nem matar ninguém que vive naquela área, então ele teria que evacuar toda a área. Nesse caso, quem entra na jogada é o Souei, que ia cuidar de tudo isso. Ele pediu ao Souei para ele fazer um bom trabalho, e o Souei é um bom trabalhador, né? E isso deixou o Rimuru, inclusive, muito aliviado, ele conseguindo lidar com toda a situação, deixando isso pro lado do Souei. Só que então, algo terrível aconteceu. Do nada, o tempo parou. E olha só, não seria um problema para ele se a Milin também parasse, mas no caso dela, o tempo ainda estava andando naturalmente, ela conseguia se mover mesmo com o tempo parado. Além disso, durante o tempo parado, o poder de defesa do mundo é literalmente zero. Ou seja, a Milin enlouquecer se tornou uma existência extremamente perigosa para o mundo. Mesmo que seja perigoso, apenas se tu tocar nela agora, é uma coisa que é fora de cogitação, estaria fora do jogo. O único lugar para liderar ela e conseguir lutar contra ela de igual para igual era o Deserto Mortal. Era bom até ter distraído a Milin para que ela fique mais furiosa, mas se eles continuassem a levar a Milin para longe, não conseguiriam com certeza chegar à evacuação da rota que o Souei solicitou. E não existiam lugares desabitados no mundo. Destruir um ecossistema inteiro antes de qualquer coisa era um problema por si só. O Rimuru não queria fazer isso, ainda mais na floresta, né? Então ele gritou para chamar a atenção da Milin e começou a mover ela de qualquer maneira para onde ele estava. Era uma reviravolta meio complicada, mas agora ele estava num combate aéreo com a Milin lá no mundo suspenso, digamos assim. Só que era difícil lutar contra ela nessa situação. Ele sentia que o poder dele estava começando a ser drenado, sacou? A força dele estava diminuindo. Por outro lado, a força da Milin era algo inigualável e inclusive não estava esgotando, estava aumentando rapidamente. O ideal era o Rimuru saber quem estava por trás de ter parado o tempo em primeiro lugar. E existiam poucas pessoas no mundo que eram capazes de fazer esse tipo de coisa. Então ele começou a pensar, mas na primeira ele excluiria a Chloe disso. O Guy, Crimson e a Velzard também são uma possibilidade, mas eles não faziam sentido, já que eles também estavam se movendo numa luta entre os dois aí. O Rimuru então pensou em talvez o Feldway, porque essa era uma maneira perfeita para ele assediar suas vítimas. Só que isso realmente era o momento certo para ser usado agora? Então ele acabou meio que descartando um pouco, botando de lado o Feldway também. Ele não estava em condições de procurar o culpado da forma que ele estava lutando com a Milin, mas ele teria que encontrar quem fez isso para ele poder resolver essa situação toda. Só que de repente o Veldora falou com o Rimuru por
por telepatia. Para ser mais preciso, ele usou lá a informação de pensamento que foi transmitida através do corredor de alma, né? Só que, galera, dentro do mundo suspenso é quase impossível usar habilidades baseadas em magia, então era difícil transmitir informações uniformes, exceto algumas exceções, como por exemplo o Rimuru e o Veldora. Isso porque o Veldora mesmo não é afetado pelo tempo parado também, o que é uma maravilha, claro. A situação aqui era o seguinte: o Veldora começou a falar que a Xion e a Ruminus estavam em perigo. A Dalman e os outros também estavam tendo dificuldades na batalha deles, e também o Veldora falou que foi o Dagruel quem parou o tempo. Dagruel era quem queria acabar com o jogo rapidamente. Então existiam dois problemas aqui. O primeiro, Xion e Ruminus, que seriam completamente exterminados se ninguém fosse ao seu resgate, e o segundo problema era o meio de transporte. O transporte espacial no tempo parado é basicamente impossível, porque ele requer partículas de informação voadoras aí para poder entender o ambiente que está a informação. É basicamente impossível você fazer isso se o ambiente não tem partículas, porque ele está parado. Embora seja possível se mover dentro de um alcance visível, tá? Você pode usar a sua visão para se mover, não teria nenhum sentido, porque seria mais rápido você se mover normalmente por ali, não ir teleportando de 1 em 1 metro, sacou? Isso porque, independente da distância, as coordenadas do destino devem ser lidos, né, totalmente interferidos nas partículas de informação. Nesse caso aí, mesmo se o Rimuru fosse ao resgate agora, o Dagruel conseguia terminar o seu controle da área antes que o Rimuru possa alcançar Rubérios. O resultado seria o mesmo se ele fosse lá ou se ele pedisse pro Veldora. Então, já que ele estava lidando com a Milin, o Veldora era o único que o Rimuru podia pedir. E nessa hora ele pediu, o Veldora aceitou tranquilamente, cara. O problema é que o Rimuru esperava que o Veldora ficasse encarregado da defesa do labirinto, que agora ia ficar meio aberto, né? Pois é, só que o problema é que nessa hora era o seguinte: eles tinham que descobrir como fazer, encontrar um meio de transporte pro Veldora. Mas do nada, vindo das cinzas, o Diablo apareceu. Foi quem interrompeu a conversa nesse momento, pela cabeça também, né? Pelo corredor de alma. Ele disse que o transporte espacial era possível, mesmo no mundo suspenso, desde que eles tivessem as informações das coordenadas. Mesmo que seja uma distância muito longa, daria para fazer. E eles tinham a última no local. Já que a última estava lá, o Diablo compartilhou as informações com os sentidos dela. O fato do Diablo e a última serem agora capazes de reconhecer o mundo suspenso também era muito reconfortante numa situação como essa. O mundo começou a se mover novamente depois que o Veldora foi pra lá e parecia que ele fez o que o Rimuru acreditava que tinha que fazer. Então, ele voou na direção da Terra Estéreo tentando distrair a Milin mais uma vez, que estava fugindo do estado. Por outro lado, o exército de Zalário, que era um anjo, estava estacionado em Sarion para preparar aí com a sua crise de precedentes que estava por vir. Olhando para essa cena, o Feldway estava ciente do campo de batalha e viu que o Zalário traiu ele. Foi um choque pro Feldway ver isso. A partir do Zalário, cara, era um dos seus poucos confidentes e velhos amigos. Foi aí que o Feldway nunca tinha imaginado que isso podia acontecer. É por isso que ele começou a ficar louco. Perder o Mikael e também ser traído por Zalário, porra, isso era absurdo. E só depois de perder que ele percebeu o quanto isso significou pra ele. Embora a partida do Zalário não tenha sido planejada, né, ele ter ido embora, era verdade que a saída do plano de Feldway ainda estava intacta. Assim, a confiança do Feldway não tinha sido abalada de forma alguma. A hora da perdição ainda estava próxima. Era como se o Feldway agora fosse movido por um único propósito final. E isso era o que ele ia fazer, ele não ia parar. Então, a jogada dele foi a seguinte: agora que o Veldora meteu o pé, né, o maior lutador do labirinto saiu para ir lá para Rubérios, para ajudar a Ruminus e a Xion, era a oportunidade perfeita dele atacar o labirinto. Não importa o que o Dino dissesse, a decisão dele não seria invertida. O Veldora, indo para Rubérios, deixando o labirinto completamente aberto, o Dino e o Veiga foram direto para lá pelo mando do Feldway. Então o Feldway começou a se mover também para o seu grande toque final da história. Do outro lado da batalha, enquanto o Rimuru guiava Milin na direção à Terra Estéreo, de repente ele teve um mau pressentimento de que ele estava fazendo alguma coisa errada e estava exatamente pensando o que o Feldway tinha pretendido. Então errado ele não estava, porque dentro da torre tinha uma relíquia de Deus tão forte que até mesmo um ataque do Mikael seria completamente bloqueado. O deserto mortal circundante também era consistente com todo o objetivo que ele estava, de evitar os danos pela Milin e tal. E a batalha agora foi simplesmente um feito que não poderia ter sido realizado sem a cooperação do Zalário. Se o Zalário não tivesse traído o Feldway, já era, né? Porra, ele traiu, então agilizou um pouquinho. Só que a situação do mundo ao redor do Rimuru vinha piorando. A batalha entre o Grey Crimson e a Velzard ainda continuava sem nenhuma intervenção de ninguém.
Só que agora tinha um intruso no labirinto também, e a batalha estava prestes a se intensificar. A Milin ainda estava enlouquecida de poder, ninguém tinha ideia de como parar ela, e o Rimuru estava procurando uma oportunidade para contra-atacar de alguma forma, mas ele não estava pronto para o ataque da Milin. Ele também não podia se dar o luxo de não fazer nada sobre o Feldway, então ele tentou o seu melhor para neutralizar o ataque da Milin e foi em direção à Torre do Céu. Quando ele entrou na Torre do Céu, porque ela seria provavelmente capaz de resistir aos ataques da Milin, então uma vez que ele estava lá dentro, deveria se sentir um pouco melhor, só que infelizmente as coisas foram pro outro lado, cara. Aquele mau pressentimento que o Rimuru tava acabou sendo certo. O Feldway chegou naquela hora dizendo que ele já tava lá esperando pelo Rimuru, pô. O cara já tava com tudo na mente, e antes que o Rimuru pudesse pensar no que ele fazer, a Ciel já chegou falando, correndo para avisar ele: deixa esse lugar imediatamente. Pela sua aparição comum ali, né, cara, não havia dúvidas que ele estava numa situação de emergência. Só que olha só o buraco que o Rimuru se enfiou. Por mais que ele queira sair de lá, o Rimuru não podia, porque ele estava emparelhado com a Milin. Isso era exatamente o que o Feldway queria. E é pior de tudo, a razão pela qual o Rimuru não estava em pânico é que ele sabia perfeitamente o que ia acontecer a seguir. O próximo passo do Feldway foi simplesmente usar o Regalia Dominion. Ele fez o seu movimento final, que preocupava tanto o nosso slime há muito tempo. Ele usou isso sem hesitação e a Milin perdeu o seu poder. Pelo que parece, o Feldway tomou o controle dele novamente. E a partir daí foi até bom que a explosão da Milin tenha sido interrompida. Mas o Rimuru tinha a plena certeza de que o Feldway se voltaria para ele, a atenção ia direto nele. Isso era o que ele chamava de movimento do rei. Perfeito, tipo num jogo de xadrez. E se o Rimuru mesmo fosse tão forte, mesmo que ele seja um cara muito forte, ele não conseguiria lutar contra a Milin e o Feldway ao mesmo tempo. Ele não tinha chance de ganhar dos dois. Era um beco sem saída pra ele, porque, pô, não dá pra você ter força suficiente pra poder enfrentar um dos piores inimigos que ele já teve, ainda mais o Feldway na forma original dele, e ainda mais a filha do Ser Supremo, o Véu da Nave, irmão, que herdou os poderes do pai, não dá. O Feldway nesse momento só ria, como se estivesse olhando pra cima lá, olhando pro Rimuru, falando que o Rimuru era fraco, zombando dele a todo momento. E aí, até que ele disse pro Rimuru que o Rimuru tava no caminho dele, e ele iria fazer o quê? Tirar o slime, fazer ele desaparecer, mano. As coisas começaram a ficar pesadas. O Rimuru tinha uma sensação de que talvez o Feldway não estivesse rindo dele, mas aprovando ele. Mas tá, beleza, Minas, aprovando pra quê? Aprovando pro pior de tudo. Pensa só comigo. O Feldway fugiu do Rimuru de início, era certeza que ele tinha a Milin como peão, ou seja, ele tentaria vencer o Rimuru nos 2 contra 1, ele usar a Milin e ele contra o Rimuru. Só que surpreendentemente ele não fez isso, foi uma coisa completamente diferente do esperado pelo Rimuru. Ele usou o Destrua até o fim do espaço-tempo, que era um fenômeno familiar até pro Rimuru. Foi o mesmo ataque que ele varreu a Velgrind desse mundo por um tempo. Isso aconteceu no passado. E assim, a habilidade do Feldway aconteceu. A transferência do espaço-tempo transportou o Rimuru para um lugar completamente desconhecido, sem saber se era passado, presente, futuro, se era uma outra dimensão sozinha. Ele não sabia de nada. Ele mesmo não tinha certeza de onde ele estava. Galera, por mais que a gente saiba que o Rimuru é forte, será que ele conseguiria sair dessa nova dimensão? Tudo leva a crer que sim. Mas a pergunta real é se ele vai conseguir. A gente sabe, analisando, né, o lado do nosso protagonista, porque ele é protagonista, ele não pode morrer assim, né? Então a gente sabe que ele vai sair de lá. Mas e aí? Será que ele vai conseguir usar o corredor de alma dele? Ele primeiro tem que ver se isso funciona para ele conseguir se comunicar com os outros que estão do lado de fora. Aí depois a brincadeira fica muito mais fácil se ele conseguir. Olha, não é possível que não tenha uma única forma do Rimuru sair de lá e destruir o Feldway de uma vez por todas. O nosso slime tá nessa rodinha aí há bastante tempo. E agora ele com certeza vai se superar como a gente nunca viu nessa série até agora. Afinal, a gente tá falando de uma das melhores histórias de Isekai que já existe. E superação, só pelo fato dele ser um slime que já fica forte, já supera tudo que dá pra imaginar. Bom, enfim, galera, se tivesse que dar uma nota pra esse final, eu diria uma nota 9 no final do volume 20, porque sinceramente é algo que me surpreendeu bastante. Mesmo tendo uma mudança da web novel que a gente vê nitidamente agora, né? Depois, no começo estava mais igualzinho, mas depois a disparidade de poder, os inimigos, foi tudo dando uma modificada. Eles ainda assim estão conseguindo adaptar muito bem essa história e seguir uma linhagem top pra gente, tá? Tá muito legal mesmo. Pra mim,
sem sombra de dúvidas, uma das melhores histórias de Isekai. Mas e pra você? Me diz aí, o que você achou dessa final? Me diz uma nota aí que você acha desse final do volume 20 e o início do volume 21, que a gente já vai estar lendo por aí. Deu aquele gostinho de quero mais, né? Eu também tô morrendo de vontade de ler logo o volume 21, então sai logo, meu amigo, lança o volume 21, nem que seja em inglês, que eu traduzo e leio, e vai ser muito bom, porque eu também vou estar trazendo pra vocês muita teoria aqui, né, do que pode acontecer depois disso aí, nesse próximo volume, no início pelo menos. Eu vou trazer também mais alguns arcos da novel pra gente poder entender o que tá se passando por lá, e também o que pode ser adaptado na terceira temporada de Tensei, que já foi anunciada também. Por isso que é importante você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você continuar acompanhando essas novidades aí e vendo mais história, cara. Tudo sobre o nosso slimezinho apelão tem aqui no canal. Tamo junto sempre, galera. Espero vocês lá no próximo vídeo. Aquele beijo no coração, forte abraço e até lá. Valeu!